Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem começou o jejum hoje, o jejum de 40 dias com propósito? Amém. Quem não começou, dá para começar agora. Amém? Você vai ser ministrado agora e nós estamos aqui e nós faremos 40 dias para uma vida com propósito. Então, o que a gente tem estabelecido? Primeira coisa do dia, nós vamos entregar 15 minutos para o Senhor. O que você vai fazer nesses 15 minutos? Nada. Você vai se assentar no lugar e você vai ficar na presença de Deus. Antes de celular, WhatsApp, notícia, conversar com alguém, você vai colocar Deus como prioridade. Quem já fez os 15 minutos hoje? Foi bom, não foi? Gente, o que eu vou pregar hoje, agora, boa parte é fruto dos meus 15 minutos de hoje. Porque foi uma hora que o Senhor ministrou tanto o meu coração. Para que serve? Nós estamos vivendo dias muito acelerados. Sabe o nosso celular, quando ele está com várias abas abertas? Várias páginas? O que é? É tanta informação que a gente vai abrindo. E aí, de repente, a gente nem sabe mais em que página que nós estamos. Então, esses dias é para nós aquietarmos e voltarmos para a prioridade. O Senhor é a prioridade. Não podemos começar um dia sem Ele. Ele é o fundamento. Então, a primeira coisa do dia, fique 15 minutos quieto na presença de Deus. Ore em línguas, converse com Deus e comece o dia com teu coração no Senhor. Outra coisa que a gente vai ter todos os dias, nós vamos ter um tema para a gente orar durante o dia. E vamos ter um texto bíblico para nós lermos. Você vai receber isso se você estiver no grupo da igreja de WhatsApp. A gente vai mandando todos os dias uma oração. A oração de hoje eu já mandei. Quem ouviu? Alguém ouviu? Está lá no grupo. Entra lá, já tem uma breve palavra e uma oração desse dia. Nós vamos também orar 3 vezes ao dia. 3 períodos. O primeiro período é das 6 da manhã às 9 da manhã. Escolha um momento e tenha um momento de oração. Segundo período, da meio-dia às 15 horas. E o terceiro período, das 18 às 21 horas. Então veja, não tem como nós vivermos o propósito de Deus se nós não mergulharmos nesse assunto. Então nós temos os 15 minutos, nós temos a leitura bíblica e nós temos 3 momentos de oração dentro dessa palavra. O que isso vai promover? O nosso jejum, ele não é para ser um momento religioso. O jejum é para ser um momento de transformação da nossa vida. E não tem como ser transformado se a gente não mergulhar. Não tem como. Antigamente a gente dizia assim: mas eu criei meus filhos na igreja. Eu fui criado na igreja. Hoje não é mais assim. A gente fica aqui na igreja 3 horas por semana no máximo. E as outras horas? Onde teu filho é criado? O teu filho criança, às vezes fala: não, meu filho é criado dentro de casa. Nem dentro de casa mais teu filho é criado. Os nossos filhos ficam 6 horas dentro de uma escola. Ou mais, tem gente que fica lá o dia inteiro. E a gente fala: criei meu filho na igreja. Não, nós passamos 3 horas por semana na igreja. Nós estamos sendo criados lá fora. Agora, o que lá fora tem nos ensinado? Qual alimento tem povoado a nossa mente? A nossa alma. Por isso que lá fora, se nós não gastarmos tempo com Deus lá fora, a nossa alma ela é devorada. A nossa mente é consumida. E nós não vivemos o propósito de Deus. Então o que nós estamos fazendo nesse jejum?
nós estamos o quê? Preenchendo os períodos do dia com a palavra, a presença, a oração, para que a gente possa viver uma transformação. Amém, gente? Está dando para entender? E não é pesado, gente. Está tudo fácil. É só disciplina. O que você vai jejuar? Algo que te custa. Por quê? Porque você tem que lembrar que está jejuando, que você está num tempo de consagração. Não adianta, por exemplo, a pessoa assim, eu estou jejuando lagosta. Eu estou jejuando lagosta desde que eu nasci, não. Jejuando amêndoas. Não dá, gente. Faça um jejum que te custa. Amém? Então, quem ainda não entrou no jejum, comece agora. Amém? 1, 2, 3. Começou. Quem está jejuando? Amém. Em nome de Jesus. Então, vamos meditar na palavra? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Foi a palavra que o Espírito Santo me deu agora nos meus 15 minutos de manhã. Eu vou começar com esse texto que ele me deu. Achou? Ezequiel 47. Vamos ler juntos? Vamos lá. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Diga comigo: e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer.
não fenecerá sua folha, nem faltará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Diga comigo, as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluia, amém? Levante as suas mãos, por favor, abençoa a minha vida. E vamos orar por esse culto, para que o Espírito Santo se mova. Espírito de Deus, eu oro Isaías 61 e eu declaro: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre a tua casa. Que caia agora todo inimigo de Deus. Senhor, que nós possamos agora navegar no rio, fluir no rio da água da vida. Eu sei que tem algo poderoso que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que os ouvidos se abram agora, efatá. Que as escamas dos olhos caiam para que possamos te ver. E a tua glória seja derramada nesse ambiente. Pai, usa a minha vida segundo tua graça e misericórdia. E fala conosco nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Vamos lá, gente. Colossenses 1, versículo 16, vai dizer assim. Põe aqui, por favor. Colossenses 1, 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, e o quê? E para ele. Continua, 17. Ele é, nele tudo subsiste. Nele tudo é sustentado. Amém? Nesses dias nós vamos falar sobre propósito. E eu acredito que descobrir o nosso propósito é o grande anseio do ser humano. Não tem uma pessoa que não tenha ainda questionado por que existo, o que estou fazendo, por que estou aqui. Quem já fez essas perguntas? Todos nós já fizemos essas perguntas. Aleluia. Querido, antes de continuar, eu sinto que nós temos que orar. Fique em pé, por favor. Levante as tuas mãos. Eu sinto que o inimigo não quer que a gente libere essa palavra. Levante um clamor. Eu sinto que estamos em guerra nesse momento. Todos os intercessores, levantem as mãos. Senhor, em nome de Jesus, quebra todo impedimento. Espírito Santo, derrama aqui a tua xarabaçoca e andarabachai. Arrabalabaçoca e andarabachandará sacatarabachai. Eramanaçoca e andarabachai e andarabaçá. Destinos serão destravados nessa manhã. Propósitos serão destravados nessa manhã. Vai ter um alinhamento na vida de cada um que entrou aqui. Caiam por terra agora todas as cadeias carnais. Ansiedade, pânico,
Espíritos perturbadores, bato em retirada. Nós declaramos um ambiente de paz aqui. Vem o céu. Vamos orar, Senhor, vem o teu reino aqui. Vem o teu reino nesse ambiente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos, continue. Senhor, vem com a tua presença. Vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença, Senhor. Queremos o teu ambiente nesse lugar. Não viemos cumprir um protocolo religioso. Nós queremos beber da água da vida. Queremos a tua presença. Aleluia. Vamos beber do rio nessa manhã. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Existe um rio, Senhor. Hoje nós vamos mergulhar no rio. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas que curam e limpam. Rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Jesus, tu és a fonte. Tu és o rio, Senhor. Vamos levantar as mãos, pedir para ele liberar o rio aqui. Tu és Libera a o rio. fonte, Senhor. Libera o rio aqui nessa manhã. Abre o rio aqui, Senhor. Tu
és o rio, Senhor, da vida. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluia. Levante as mãos e diga comigo: Senhor, Tu és o rio da água da vida. E eu preciso viver nesse rio. Eu quero mergulhar nessa manhã, para que a minha vida entre no movimento do céu. Eu me rendo nessa manhã. Eu me entrego nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se assente por um momento. Eu vou ser bem objetivo na visão que eu tive nessa manhã. Eu tinha a visão de um lago e a visão de um rio. E eu comecei a orar sobre propósito, que é o tema do nosso jejum. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a nossa vida não é aleatória. A nossa vida não é algo que está solto, que está apenas correndo sem uma história definida. Deus tem para nós uma história definida. A palavra vai dizer em Efésios 1 que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Deus nos conheceu. O Salmo 139 diz: Deus nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe. Ou seja, por mais que nós não tenhamos sido planejados pelos nossos pais, e a gente sabe que isso acontece. Ai, que surpresa, estou grávida. Por que é surpresa? É surpresa porque não estava esperando. Mas quando sabe que está grávida, fica feliz. Mesmo que nós tenhamos sido não planejados por homens, nós fomos planejados por Deus. Amém? Por isso nunca reclame da tua fonte. Às vezes você teve um mau começo com os teus pais. E eu sei que tem pessoas que estão aqui que os pais surtaram. Eu, particularmente, não entendo um pai que abandona o filho, uma mãe que abandona o filho, mas isso existe. O Senhor diz no livro do profeta Isaías: pode uma mãe que amamenta um filho se esquecer dele? Deus vai no extremo, ele fala, ó, é difícil, mas mesmo que uma mãe que amamenta se esquecer do filho, todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Ou seja, Ele é a nossa origem perfeita. Ele é a origem e Ele é o nosso destino. Colossenses 1 diz o quê? Tudo foi feito por Ele, para Ele. Ou seja, um pai quando gera um filho, ele gera porque ele quer ser pai, não é assim? Você quer ser o pai, você quer ser a mãe daquela criança. Deus, ele nos gera para Ele, porque Ele quer ser o nosso pai. Ele quis ser teu pai. Amém? Diga, Ele quis ser meu pai. Isso não é incrível, gente? Então fomos feitos por Ele, fomos feitos para Ele, e o texto ainda vai dizer, e tudo que existe é sustentado por Ele, ou seja, Ele é tudo em todos. É Ele que sustenta a nossa vida.
Então veja, viver longe dele e da vontade dele faz a nossa vida perder o propósito. Porque se eu fui criado por ele, para ele, e é ele que me sustenta, não viver o propósito dele não dá sentido para a minha vida. É mais ou menos assim. Quem já teve Fusca aqui? Quem já teve Fusca? Que família já teve Fusca aqui, em algum momento? Todo mundo. Gente, qual que é a fábrica que faz o Fusca? Qual? Volkswagen. Todo mundo sabe disso, não sabe? Sim. Só que um dia, o Fusca acordou de manhã e ele disse: agora eu sou Ford. Não quero mais ser Volkswagen. O único problema, sabe o que é? É que as peças da Ford não servem no Volkswagen. Só que ele agora é um Transford. Ele se acha Ford. Ele acordou de manhã e ele disse: eu sou um Corcel. Lembra do Corcel? Os jovens, você não sabe o que é isso. O Corcel é um carro que quase toda a família já teve também. Eu não quero ser Fusca. Eu sou Corcel. E aí ele vai tentar viver como Corcel. Alguém já assistiu o desenho do Kung Fu Panda? Ele foi criado pelo, o ganso. Aí um dia o pai tem que contar para ele: filho, você não é meu filho. Aí ele surta. Ele é um panda. E ele achava que tinha sido feito pelo ganso. Nós somos esse Fusca. Nós somos esse Kung Fu Panda. Quando nós não estamos conectados com a fonte. Nós queremos colocar na nossa vida peças que não vão funcionar. Não são peças originais. A gente quer colocar uma cultura que não cabe na cultura de onde nós viemos. Queremos colocar um modelo de vida que não vai encaixar, não tem espaço para ele encaixar, mas a gente quer forçar. Não, o motor do Corcel vai caber aqui. Ou seja, é a minha vontade. Mas através de Cristo nós temos a oportunidade de fazer o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É que nós não sabíamos voltar para a Volks, para a nossa fábrica. Mas Jesus, ele fez o quê? Ele abriu um novo e vivo caminho para voltarmos para o fabricante. Porque foi ele que nos fez. Ele sabe cada peça que precisamos. Ele sabe qual é a tua identidade. Ele sabe por que você nasceu. Ele escreveu todos os seus dias, no seu livro diz a palavra. Ele tem para a tua vida uma origem, ele tem um destino. Nós estamos nesses 40 dias de jejum para quê? Nós precisamos voltar para o fabricante. Nós precisamos voltar para as peças originais. Porque quando você coloca a peça original, o carro fica novo de novo. Eu vou usar a mesma analogia, porque eu acredito que às vezes uma analogia ajuda a gente a pensar. Você pode ser um Fusca que não está valendo nada. Por quê? Já bateu, está todo remendado. O motor não é original. Agora, você já viu aqueles Fuscas antigos, placa preta, carro de colecionador? Você sabe quanto custa? Custa mais que carro zero. Gente, um carro antigo, original, é mais caro que um carro novo. Muito mais caro.
E quando você chega, o motor é original, o volante é original, o banco é original. O que é isso, gente? Ele só tem valor porque ele é original. Gente, se você colocar uma peça que não seja original, já perdeu. Essa roda não é dele. Esse banco aqui, não, foi feito no tapeceiro ali da esquina. Parece com original, mas não é. Está dando para entender? O que é a gente voltar para casa? Voltar para o Pai. Por que nós vamos jejuar nesses 40 dias? São 40 dias para voltar para o original. Uma cabeça original, sentimentos originais, ideias originais, uma família original, um ministério original. Ou seja, nós voltamos para a fonte e o Pai restaurou a nossa vida. Eu não sou um remendo. Eu não estou tentando colocar algumas peças para a minha vida ser sustentada, que é o que a gente vai fazendo. Eu tenho sucesso porque eu sou um profissional. De repente o teu sucesso é uma peça falsa para preencher um vazio da tua alma. O ser humano, quando ele não está ligado à fonte, ele depende do sucesso para ser feliz. Aí sabe o que acontece? O sucesso vira um vício e o fracasso nos destrói. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, o sucesso não nos define e o fracasso também não nos define. Tem muita gente na Bíblia que quando teve sucesso estava longe de Deus. E tem muita gente na Bíblia que quando fracassou estava no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos andando na vontade do Pai, a gente entende isso. Por quê? Porque eu não sou o centro. Por que o meu fracasso não me define? O meu fracasso não me define, porque o meu sucesso também não me define. O que me define é estar fazendo a vontade do meu Pai. Jesus, ele disse, o que me importa é fazer a vontade do meu Pai. Quem olhasse para a cruz ia dizer o quê? Fracassado. Tanto que os soldados romanos olhavam para ele e diziam, salva-te a ti mesmo. Colocaram em cima da cruz uma placa zombando de Jesus. E a placa tinha o inscrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Olha o rei de vocês aí, ó. Os romanos estavam dizendo o quê? Olha o que a gente faz com os reis de vocês. Então, naquele momento, se fosse seguir o padrão humano, fracasso. Mas aquilo que é para os homens fracasso, foi a vitória mais poderosa que a terra já viu. Então, o que me define não é nem meu sucesso, nem meu fracasso. O que me define, sabe o que é? Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Qual cálice? A morte. Mas contudo seja feita o quê? Quem quer fazer a vontade do Pai? Nesses 40 dias, o que vai acontecer? Nós vamos massacrar nossa carne, nós vamos para o jejum, nós vamos orar mais, nós vamos ficar na presença de Deus. A nossa carne vai dizer, põe uma peça falsa. Remende a sua vida. Viva do teu jeito, faça do teu jeito. Aliás, está todo mundo fazendo. Mas nesses 40 dias, nós vamos nos render. Eu não vou fazer porque está todo mundo fazendo. Eu não vou fazer porque a minha família fez. Eu não vou fazer porque estão dizendo para eu fazer. Eu quero fazer a vontade do meu Pai. Meu amado irmão, minha amada irmã. Pelo amor de Deus, pare de remendar a sua vida. O texto que nós lemos de Ezequiel 47.
Fala de um rio. E esse rio aqui, ele não é uma metáfora. Esse rio existe. Apocalipse 22 vai dizer que há um rio que sai do lado direito do trono. Gente, do lado direito, quem está sentado é Jesus. E diz que esse rio se chama Rio da Água da Vida. E lá em Ezequiel vai dizer que esse rio, por onde ele passa, ele vai curando. Tanto que Deus fala para o profeta, entra no rio. E aí a gente sabe que a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, até a hora que ele não consegue mais pôr o pé no chão. E a palavra diz que é rio que tem que passar nadando. E nessa manhã o Senhor me mostrava esse rio, e Ele me mostrava também um lago. Um lago. E qual a diferença? Jesus, Ele é o rio da água da vida. Jesus, Ele não é o lago da água da vida. O que acontece com um lago? Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero falar com você. O lago, ele recebe água, mas ele não libera água. Um lago, ele tem água parada. Qual o problema de água parada? A água parada, ela fica pesada, ela cria lodo, ela perde oxigênio e ela não gera vida. O lago, ele vai perdendo a vida. Já viu como a água vai ficando turva, escura, suja, contaminada? Porque o lago, ele não está sendo movimentado. Então veja, como Jesus é o rio da água da vida, não existe vida num lago. Então preste atenção. O que é uma vida que está fora do propósito? É uma vida que está vivendo como um lago. Todos os dias são diferentes, mas todos os dias você mergulha na mesma vida, no mesmo lago. Não está seguindo a direção de Deus, fazendo a própria vontade, seguindo os seus planos. Na segunda-feira você mergulha na mesma vida, na terça-feira na mesma vida, na quarta-feira é a mesma vida, ou seja, minha vida não está em movimento. Eu estou até vivendo, mas eu estou vivendo dentro do laguinho que eu criei. Só que esse laguinho que a gente cria é onde a vida perde o sentido. Gente, meu casamento era tão feliz. Meu trabalho era feliz. Por que a gente começa as coisas animados e o ânimo vai acabando? Sabe por quê? Porque estamos vivendo a vida de lago. E a vida de lago, ela vai perdendo oxigênio. Então eu não estou motivado para trabalhar amanhã. Amanhã virou um peso. Família vira peso. Igreja vira peso. Porque nós estamos vivendo. Mas estamos vivendo dentro de um lago. Preste atenção. Jesus não é um lago. O rio da água da vida, ele é rio. E o que tem de importante nisso? O lago representa: recebo a palavra, a água chega, mas eu não pratico. Recebo direção de Deus, mas não obedeço. Recebo promessas de Deus, mas não me movo na direção da promessa. O que Deus fala no culto, acaba no culto. Palavras proféticas que eu ouço, mas acabou. Nem anotar eu anoto.
Quando Deus nos dá uma palavra, a gente não pode ficar parado no mesmo lugar. Deus fala, a gente tem que fazer o quê? Nos mover. Então a vida de lago é assim. Eu até faço jejum, mas eu não deixo Deus me transformar. Jejum não é fácil, gente. O jejum representa a morte de alguma coisa. Eu estou jejuando porque alguma coisa em mim tem que morrer. Vai doer. É uma ruptura. Mas quando eu estou vivendo vida de lago, eu até jejuo. Mas quando eu percebo que Deus está querendo me transformar, eu ponho um pé na frente, um atrás, eu falo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero ser essa pessoa. Sabe o que é isso? Vida de lago. Você sabe que Provérbios 31 está dizendo que a mulher sábia edifica a sua casa. Quantas vezes você já leu isso? Mas a pergunta é, você quer ser essa mulher? Se você não quer ser essa mulher, você só está mergulhando no lago. Você sabe, mas não é transformado. Eu sei que Deus quer me transformar num homem vencedor. Eu sei que Deus quer me transformar como homem. Mas a baixa estima ainda me domina. O medo ainda me domina. Por quê? Porque eu estou vivendo uma vida de lago, onde não tem vida. O que nós precisamos? Nesses dias de jejum. Eu orei hoje pela manhã e eu me soltei, eu levantei as mãos e falei, Deus, eu estou mergulhando no rio. Tudo que está parado na minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Senhor, me perdoa se eu ainda tenho áreas da minha vida que eu estou mergulhando num lago. A minha vida não pode ser lago, eu tenho que viver a vida do rio da água da vida. Quando nós fluímos no rio, e o rio está fluindo em nós, o rio está em movimento. Gente, o lago, se você chegar no lago hoje, é uma água. Se você voltar no lago amanhã, é a mesma água. Não sei se você já pescou em pesqueiro. Você corre o risco de pescar várias vezes o mesmo peixe. Chega uma hora que o peixe fala, pô, de novo. É o mesmo peixe. Agora no rio, se você parar na borda do rio, nunca é a mesma água. Nunca. Não é incrível isso, gente? Você nunca num rio vai ver a mesma água. Nunca. Por isso que Jesus disse para a mulher samaritana em João 4, minha filha, do teu interior vai fluir águas vivas. Água em movimento. Quando você acorda de manhã e você tem uma vida de lago, você já sabe como vai ser o seu dia. Mas quando você acorda de manhã e diz, Senhor, hoje eu vou mergulhar no rio da água da vida, você nunca sabe o que vai acontecer. Sabe por quê? É água nova. Água nova. Ah, o culto de Santa Ceia é sempre igual. Depende. Se a minha vida é vida de lago, eu já até sei o que vai acontecer. Mas se eu estou disposto a mergulhar no rio, eu nunca sei o que Deus vai fazer. Nunca é a mesma água, nunca é o mesmo peixe. É uma história diferente todo dia. Está dando para entender isso ou não? A água se renova constantemente. O rio, ele leva a vida por onde ele passa. Ezequiel ficou abismado porque onde o rio passava, ele ia curando tudo, prosperando as margens. Amém? Então o que é uma vida no propósito de Deus? Uma vida no propósito de Deus
é estar entregue ao rio da água da vida todo dia. E estar disposto a deixar a água te levar. Porque quando a gente está no rio, aliás, no lago você pode nadar para onde você quer, né? Quer para a direita vai, quer para a esquerda vai. Mas no rio você consegue nadar para onde quer? Sim ou não? Não. A gente só pode viver o plano de Deus. Quem quer viver a vontade de Deus aqui? Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é o quê? É o quê? A gente só vai viver essa vontade quando a gente parar de querer nadar para onde a gente acha que é o certo. E pedir para que o Senhor nos conduza no rio. E de forma prática, eu quero deixar duas instruções para a tua vida. Para a gente mergulhar no rio. Lucas 22:42, põe aqui por favor. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo o quê? Amém. Para a gente poder sair desse lago de vida e entrar no rio da água da vida, a primeira coisa é: qual é a minha prioridade? A minha prioridade é a minha vontade ou a minha prioridade é a vontade de Deus? Pense nisso. A vontade dele é o quê? Repita isso. Amém. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que a gente luta tanto? Nós temos medo do rio. Porque no lago a gente tem controle. E dá um medo, né, gente, quando nós perdemos o controle da nossa vida. Você fala, mas eu vou tomar essa decisão e o que vai acontecer? A gente quer saber tudo, né? Não, mas se eu mudar para essa empresa, que garantia que eu tenho? Nós não queremos uma garantia para trocar de emprego? Não, nesse aqui, tá ruim, mas tá bom. Esse lugar que eu tô é ruim, mas ele me dá uma segurança. É o lago. O lago, gente, é tudo que tá ruim e a gente tem medo de sair. Porque no rio, a gente não sabe para onde que Deus vai nos levar. A gente tem dúvida se vai dar certo ou não. Então nós, para mergulhar no rio, na vontade de Deus, nós temos que parar de desconfiar de Deus. E confiar. Eu não sei onde o rio vai me levar. Eu só sei de uma coisa, gente. O rio que eu entrei há 30 anos atrás me trouxe aqui nessa manhã. E eu estou muito feliz por estar aqui. Eu não sabia onde ia dar. Aliás, a minha vida e a vida da Selma e dos meus filhos é viver estações que a gente não sabe onde a gente está entrando. Não sabemos o que vai dar, a gente só tem uma palavra. O problema é que a gente ainda desconfia do que a palavra está dizendo. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o versículo anterior, Romanos 12:1, vai dizer: transforme a tua mente. Quando a gente tem uma mente que não é transformada, a gente quer um lago, segurança, tranquilidade, conforto. Porque no lago não tem maré. O lago, a água é tranquila. Todo mundo quer vida segura. Gente, muito conforto e muita segurança tira a tua vida do propósito. Guarde o que eu estou te falando.
Pessoas que estão buscando tranquilidade, buscando conforto, buscando segurança, elas estão vivendo num lago. E a vida do rio, ela é desafiadora. Quando Ezequiel entrou no rio, o anjo falou para ele, entra mais. Aí ele entrou com a água no joelho. Entra mais. Água nos lombos. Entra mais. Aí ele entendeu. Enquanto eu estou com o pé no chão, eu tenho controle. Eu preciso me entregar no rio para a água me levar. E deixa eu te dizer uma coisa. Estas águas vão te levar para uma vida boa, para uma vida perfeita, para uma vida agradável. Não tem ninguém que entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele não faz. Nessa manhã nós vamos tirar o pé do chão. Nessa manhã você vai sair do lago da tua vida. Essa repetição, esse conforto, esse plano pessoal e humano. E nós vamos entrar num plano celestial nessa manhã. Diga, eu quero mergulhar no rio da água da vida. Amém? Então a primeira pergunta é: qual vontade é a tua prioridade? Você consegue falar não para você? Nós precisamos aprender a falar não para a gente. De repente você está se aconselhando e fazendo algumas terapias por aí, que está dizendo para você, faz o que você está sentindo. Não se reprima. Sai. Não se reprima, tem gente que riu. Gente, quem tem menos de 40 anos não entendeu a piada. E quem riu, você se entregou. Eu vou explicar a piada para os jovens. Não se reprima era uma música de uma boy band chamada Menudos. Não se reprima, não se... Eu sei. Aí, tá vendo? Fizeram eu perder a pregação agora. Como é que é? Não, é o que vai dizer para você, não se reprima, se solte. Saia do armário da sua alma. Seja você mesmo. Irmão, se eu for eu mesmo, eu estou acabado. Eu vou acabar com tudo. Vou acabar com a minha casa, vou acabar com a minha família, porque eu mesmo sou pecador. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são estimuladas a se colocar no trono. Você é o centro. Você é o mais especial. Sua vontade é o que importa. E isso é papo de serpente. Porque a vontade de Deus qual era? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. A serpente diz o quê? Mas menina, não se reprima. Menina, isso é melhor que monjaro. Vai te deixar uma belezura. Você, é tudo assim, você. O eu está no trono. Gente, quem está governando nesses dias é o ego. Há uma idolatria do nosso ego. Gente, eu me amo, porque Deus disse que eu tenho que me amar. Porque se eu não me amar, eu não vou conseguir amar o próximo. Eu me amo, só que o mandamento diz, ama Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro. Deus é a prioridade. Então, Deus não está dizendo que a gente não tem que ter vontade. Todos nós temos vontade. O que nós temos que fazer? A minha vontade não é meu ídolo. A vontade do meu Pai é prioridade. Se Deus está falando para eu não ir, eu não vou. Está todo mundo indo, eu não vou. Deus me mandou ficar quieto, vou ficar quieto. Deus está falando para eu ficar quieto. Deus está me mandando ficar nessa empresa mais um tempo, tem um propósito. Está difícil,
não é fácil. O filho dos capetas estão tudo aqui. Parece que é uma filial do inferno. Por quê? Mas nós não queremos esses lugares. Nós queremos o nosso laguinho. Ai, gente, eu estou trabalhando, só tem evangélico lá. Que delícia. A gente nem trabalha, a gente só louva. Não, e a gente canta o dia inteiro. A delícia, gente, uma maravilha. Rapaz, a gente quer isso. Aí Deus pega e põe a gente aonde? Na filial do inferno. Por isso que lá em Isaías 6 o Senhor diz assim: quem há de ir por nós? Deus não estava precisando de um profeta para ir num lago. Deus estava precisando de um profeta para ir no lugar da perdição. Mas Isaías se levanta e diz: Senhor, ele diz Rinene. Rinene significa aqui estou. Conta comigo. Pode me enviar. E Deus envia Isaías para profetizar em dias difíceis. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você não vai mais fugir dos ambientes procurando um lago. O melhor lugar para a tua vida se chama vontade de Deus. Diga, o melhor lugar do mundo é a vontade de Deus. Amém? Então, a vontade de Deus tem que ser nossa prioridade. E a segunda pergunta que eu quero deixar para você, para a gente viver propósito. Você quer servir? Ou você quer ser servido? Por que essa pergunta é importante? Porque a vida só tem propósito em Deus quando nós estamos fluindo e liberando, servindo com o que Deus nos dá. Filipenses 2, versículo 5. Põe aqui, por favor. Eu já estou terminando para a gente orar e cear. Mas preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve? O mesmo quê? Fala para quem está do teu lado. Tenha em você o mesmo sentimento de Jesus. Põe a mão no teu coração e diga: eu quero ter o mesmo sentimento de Jesus. Qual o sentimento dele? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que ele fez? Assumindo a forma de... Forma do quê? O que esse texto está dizendo? O seguinte, está dizendo assim: ele na criação era Deus, é Deus. Mas quando ele vem como homem, ele não vem para assumir a posição de Deus. Ele vem para assumir a posição de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de... Gente, só vive o propósito de Deus quem tem coração de servo. Servir. Quando eu tenho a vida no lago, eu quero o conforto de ser servido. E quando eu não sou servido, eu fico muito indignado. Preste atenção nisso. Você sabia que um cristão, ele não pode ter pastoreio a vida inteira? Às vezes um cristão que já está há 20 anos na igreja, ele está chateado porque o pastor não cuidou dele. Vamos lá. O pastoreio na igreja, ele é por um período da tua vida. Vou te explicar. Uma criança nasce.
Na primeira infância tem que dar um cuidado para ela. Na infância é outro cuidado. O pai está ali perto ensinando. Na adolescência, o pai tem que estar perto, a mãe está perto, para ele amadurecer. Aí chega uma hora que o filho fica adulto. Se casa e sai de casa. E vai ter a sua vida. Eu não posso acordar de manhã e ligar: oi, Raul, papai está aqui, tá, filho? A Bárbara cuidou de você? Cuidou? Fez tua comidinha? Você emagreceu. O cara engordou 10 quilos e o pai está assim: você emagreceu. Ó, papai está aqui. O que é isso? O que é isso? Igual os pais de filho marmanjo que não tira o quarto do filho. Todo mundo, irmão, tem que sair de casa. Tem que sair. Para quê? Para voar, para crescer, para viver o propósito dele. Senão a vida inteira o que ele é? Ele é o filho do Christian. Não, ele é o Raul. Que tem que crescer, ter família, assumir responsabilidade. Gente, os cristãos que estão no lago, eles não querem responsabilidade, eles querem que outros tenham responsabilidade sobre ele. Eu não caio mais nessa não, irmão. Ai, estou chateado com o bispo, ele não me atendeu, eu vou embora. Pode ir. Estou falando sério, irmão. Amo, mas se a pessoa não ouve o que é pregado aqui, ela vai gastar meu tempo na mesa. Porque ela não quer crescer. Não quer. Quer ser aquele filhinho que já é homem e a mãe tem que fazer a comida dele. Igreja, nós nascemos para servir. Nós temos que crescer em Cristo. Manifestar a glória de Deus nesse mundo. Eu não sou um filho mimado de Deus, eu sou um servo de Deus. Servo passa de edifício, servo passa perrengue, mas está lá servindo, maduro. Maduro. Ai, o Raul está passando uma luta, o que o papai tem que fazer? Não. Ele vai conseguir. Mergulha no rio, filho. Papai mergulhou e deu certo. Mergulha também. Sirva mais a Deus, filho. Chora um pouco, vai fazer bem. Dor faz o homem crescer. Homem amadurece com responsabilidade, gente, servindo. Sirva a tua família. Sirva a tua esposa, sirva teu marido. Meu marido não merece. Ninguém merece nada, gente. Tudo é servo. Nós merecíamos que Jesus morresse por nós. Mas ele veio aqui e fez o quê? Serviu. Se entregou. Amor. Eu não estou preocupado se as pessoas merecem, se você merece. Eu estou preocupado com a minha missão. Deus me chamou para servir. Eu tenho que servir, irmão. Servir, 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 servir. E aí eu termino dizendo para você algo que nós precisamos aprender. Ai, eu sirvo a Deus, independente do que Ele me der. Não precisa me dar nada. Sabia que esse discurso é religioso? Não é o que a Bíblia diz? Eu sei que é bonito a gente falar assim, não, eu só estou servindo e não quero nada. É bonito falar isso. Mas não tem uma pessoa que serve a Deus e não é recompensado. A Bíblia inteira fala de recompensa. Há uma recompensa. Então não pense você que servir a Deus é perder a vida. Servir a Deus é você gastar, gastar, gastar. E quando você vê não tem nada. Não.
Servir a Deus é o maior benefício que nós temos, sabe por quê? Quanto mais você serve, mais Deus te abençoa. Quanto mais você é generoso, mais Deus te prospera. Quanto mais você semeia, mais você colhe. Quanto mais você ama, mais amor você recebe. Deus não deve nada para ninguém. Você acha que Deus vai aceitar que a gente chegue para Ele e diga assim: Deus, eu te servi. Deus vai olhar para nós e falar assim: como é que é? Eu não fico devendo nada para você não. Olha o que eu te dei. Gente, quanto mais a gente serve, mais Deus nos prospera, mais Deus nos abençoa. Eu não conheço uma pessoa que tenha entregue a sua vida para o Senhor e não tenha uma vida surpreendente. Então, sai do lago. No lago não tem vida. Volte a pregar. Volte a amar. Faz alguma coisa no teu prédio. Chame as mulheres para tomar um chá, para orar. Ah, mas eu não sei pregar. Como é que não sabe, gente? Conta o que Deus fez na tua vida. Você quer maior pregação do que a graça de Deus na tua vida? Chame os teus amigos no trabalho, ore 5 minutos. Sirva. Quem está no rio está servindo. Diga: eu quero servir, Senhor. Eu não quero ser servido. Amém? Então eu faço a pergunta: você quer servir ou quer ser servido? Diga assim: eu quero a vontade do Pai e eu quero servir ao Pai. Fala para quem está do teu lado: eu quero te servir também. Amém?